Por que um Deus bom permite tanto sofrimento? Esta é uma das grandes perguntas que tem inquietado o coração de tantas pessoas durante tanto tempo. A maior parte das pessoas em nossa sociedade diz acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo, muitos daqueles que um dia creram, mas abandonaram sua fé e se tornaram ateus, muitos dizem que esse foi o problema principal. Porque não podemos entender como um mundo como este, de tanta dor, tanto sofrimento, de tanta maldade, pode coexistir com um Deus que é bom, todo-poderoso, sábio. E essa pergunta não é somente intelectual e filosófica, é uma pergunta que tem a ver com a nossa própria vida, tem a ver com as nossas questões morais, tem a ver com a nossa própria existência. Então, esse é um assunto desafiador, mas ao mesmo tempo tão importante para nós. Oi, meu nome é Jorge Noda, né? Eu gostaria de conversar com vocês sobre este assunto. Eu gostaria de trazer algumas percepções. Na verdade, esse assunto é definido na filosofia como problema do mal, e através da história isso tem sido discutido pelos grandes pensadores e muitas vezes aqueles que professam o ateísmo, a negação da existência de Deus, veem nesse problema o maior problema para se defender a tese da existência de Deus. E eu creio que é tão importante a gente conversar sobre esse assunto, porque o tempo todo isso é levantado, especialmente na academia, nas universidades, numa conversa com pessoas com uma certa formação intelectual. Esse é o problema que sempre surge. É um dos problemas que tem trazido maiores objeções à existência de Deus, tem sido o tema de muitas discussões de pessoas que dizem, olha, infelizmente não dá, eu não posso continuar crendo que Deus existe. Mas, além disso, há uma questão para aqueles que creem, para aqueles que professam a realidade da fé em Deus e, ao mesmo tempo, lutam com isso. Lutam com a questão da perda, dos problemas financeiros, a perda de um emprego, uma enfermidade, a perda de um ente querido. E essas coisas, às vezes, podem trazer um profundo incômodo, muita tristeza no coração. Por isso, o assunto que nós vamos tratar, eu creio que tem a ver com essas duas dimensões. Tem essa parte mais filosófica e intelectual, mas também existe essa parte existencial, essa parte da nossa própria vida. Não é? Então, eu gostaria de dizer desde já que eu vou seguir a abordagem de um artigo que eu achei muito interessante, chamado O Problema do Mal, do professor de filosofia do Seminário Teológico do Sul dos Estados Unidos, Batista do Sul dos Estados Unidos, Greg Welty. Né? Então, queria lembrar desde já, se você pesquisar na internet, você vai encontrar esse artigo no site do Together for the Gospel, TGC, e você vai ver a abordagem dele. Eu achei uma abordagem tão interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês também a partir disso. Né? Lógico, de uma forma resumida, né? Mas vamos então procurar abordar esse assunto, né? Por que um Deus bom permite tanto sofrimento, né? E eu queria dizer, né, que nós precisamos nos aproximar desse assunto com muita humildade, com muito respeito, né, compreendendo que nós estamos diante de uma das grandes questões da existência humana. Esse problema ele tem sido abordado de diversas formas. Não é? Para alguns, esse problema ele simplesmente acaba com qualquer possibilidade, né, de se crer na existência de Deus. Já outras pessoas dizem que eu creio que nós não podemos dizer de forma categórica que o fato do mal existir simplesmente exclui a realidade da existência de Deus. Já outras pessoas dizem, a gente não tem como afirmar de forma categórica, mas mesmo assim, falando de uma forma geral, quando nós olhamos para o mundo, é altamente improvável que Deus exista. Essa é uma das maneiras, não é? E muitas pessoas simplesmente dizem, eu acho que é assim. Mas essas questões todas, elas às vezes são tratadas de uma forma mais sistemática. Por exemplo, a construção de um argumento lógico. Né? E eu gostaria de ler aqui uma das formulações desse problema. Basicamente, nós temos essas 6 afirmações aqui. Um ser perfeitamente poderoso pode impedir qualquer tipo de mal.
um ser bom, perfeitamente bom, pode prevenir o mal até onde ele pode. Deus é perfeitamente poderoso e bom. Então, se ele é perfeitamente poderoso e bom, Deus existe e não vai existir o mal. Mas há o mal. Portanto, Deus não existe. Então, esse tem sido, de alguma forma, a maneira de se discutir sobre esse assunto dentro de uma estrutura da lógica. Não é? E talvez alguém até possa dizer assim, gente, mas isso não é uma questão só de lógica, é uma questão da nossa própria vida. Mas, de qualquer forma, é importante a gente saber que muitos dos professores de filosofia têm colocado esses termos e dizendo assim que essa estrutura lógica era imbatível. Não é? E já outros dizem realmente não é uma coisa tão convincente assim. O fato é que quando a gente fala sobre o mal, nós estamos falando sobre o problema da dor, do sofrimento no mundo, nós estamos falando sobre o mal moral, de adultério, de roubo, de estupros e coisas assim, e também falando sobre o mal natural, isso é, terremotos, tornados, epidemias, não é? Especialmente em nossa época, esse assunto ele vem à tona, né, com tanta ênfase, não é? E algumas pessoas têm tentado responder a essa questão do problema do mal, não é? E nós como cristãos precisamos lidar com isso, mesmo reconhecendo, né, as nossas limitações em lidar com as grandes questões da existência, não é? E dentro desse argumento nós podemos dizer, né, de que um ser bom, aliás um ser poderoso, ele realmente pode impedir o mal. Um ser bom, ele vai impedir o mal até onde ele pode. Deus é poderoso e bom, não é? Mas a questão é, isso significa que Deus não pode permitir a presença do mal na sua criação, na sua história? Essa é a grande questão. O mal existe, é um fato. O problema de sofrimento, tanto o sofrimento moral quanto o sofrimento da natureza, isso existe. Mas isso significa, então, que nós temos um argumento convincente para dizer que Deus não existe de forma nenhuma? Né? Até algumas pessoas comentam sobre isso, que da mesma forma como existe o problema do mal, existe o problema do bem. Porque se o bem existe, como é que nós lidamos com isso? Porque quem é que define o que é o bem e o que é o mal? São as culturas, são os costumes de cada pessoa. Como é que se define isso? E o fato é que a gente percebe que, queira ou não queira, todos nós temos um certo conceito comum daquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E o fato é que o bem também existe. Ele existe na forma de altruísmo, de sacrifício, de amor, de perdão, de vidas que se dedicam a aliviar o sofrimento das pessoas. E mesmo na natureza também, nós vemos as catástrofes e, por outro lado, nós vemos uma beleza indescritível. E o mistério do DNA, o mistério da física quântica, a questão dos astros, em tudo isso nós vemos propósito, nós vemos desígnio, nós vemos um planejamento, né? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, existem pelo menos duas maneiras, não é, em que esse assunto tem sido abordado no sentido daqueles que creem na existência de Deus. Não é? Em primeiro lugar, há um termo chamado teodiceia, que é uma maneira de justificar por que Deus faz as coisas, e a outra é a chamada perspectiva aqui vem uma palavra bem complexa, inescrutabilidade, né? Que significa a nossa dificuldade em compreender, a nossa limitação em entender como é que Deus governa todas as coisas. Não é? E eu diria que existem pelo menos duas perspectivas, né? E seguindo aqui a abordagem do Greg Welty, que não são boas perspectivas, né? Sobre a maneira como tem se tentado defender a tese de que Deus, um Deus bom, ele pode realmente permitir o mal. Né? A primeira abordagem é a abordagem da teodiceia do livre-arbítrio. Veja bem, de fato, nós somos responsáveis,
por nossas decisões, nossas escolhas, mas não há como dizer que o mal que existe, todo ele é por causa das escolhas humanas. Tem coisas que vão muito além da nossa capacidade, não é? Então, algumas pessoas têm tentado abordar essa questão do livre-arbítrio, né, como uma explicação, e em parte isso é verdadeiro, né, que Deus nos deu a capacidade de escolhas, Deus nos deu a capacidade de fazer ou não fazer certas coisas, e que muito mal pode ser explicado como o fato de que Deus criou o ser humano com a capacidade de obedecê-lo ou desobedecê-lo. E a outra questão é sobre as leis da natureza, né? Então as pessoas dizem, gente, não vamos colocar Deus nessa história. Terremotos acontecem, maremotos e furacões e tornados e coisas assim, mas isso simplesmente faz parte da constituição da natureza, não é? E a gente não pode esperar então que Deus esteja agindo. O problema é que quando nós vamos para as Escrituras, nós descobrimos sim que o ser humano é responsável, mas ao mesmo tempo parece que Deus faz coisas independentemente das escolhas humanas. E em segundo lugar, a Bíblia o tempo todo descreve que Deus ele exerce a sua influência, o seu controle sobre os elementos da natureza. É por isso que esses dois argumentos sobre a questão do livre-arbítrio e da lei natural, eles podem ter algum mérito, mas realmente eles não seriam suficientes para lidar com essa questão da presença do mal, não é, neste mundo. Agora, eu gostaria de mencionar, né, novamente, ainda continuando a abordagem de Greg Welty, de falar sobre 4 argumentos que têm sido usados, que têm uma certa base bíblica para nos lidarmos nessa questão, por que um Deus bom permite tanto sofrimento. E eu quero dizer desde já, para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que está num estado terminal de câncer, perto da sua morte, para alguém que experimentou certa medida de sucesso e perdeu tudo, essas perguntas, elas não somente são filosóficas, elas têm a ver com todo da existência. Então, eu creio que a gente deve caminhar com muito cuidado em relação a isso. Mas existem, então, pelo menos 4 abordagens. Eu gostaria de trazer isso. Eu estou pressupondo aqui que você já tem uma familiaridade com as Escrituras, não é? E a gente pode caminhar, não é? Então, o primeiro deles, o primeiro argumento, né, porque Deus permite o mal, sendo Ele bom, é que realmente a Bíblia ensina que no governo de Deus, ele exerce o seu juízo, o seu julgamento sobre os homens e até sobre a própria natureza. Então, nós não podemos negligenciar essa realidade. Se a gente for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos descobrir que Deus estabeleceu um relacionamento com o ser humano. E quando o ser humano desobedece a Deus, ele está debaixo do juízo de Deus. Não somente esse juízo temporal, mas também o juízo eterno. E nós não podemos descartar que, às vezes, certas coisas que acontecem em termos de sofrimento é uma manifestação da ira e do julgamento de Deus. O fato é que quando você vai para as Escrituras, você vê quantas vezes Deus manifestou sua ira e o seu julgamento. Por exemplo, a história do dilúvio. Nós temos aí um mundo que mergulhou no pecado, na corrupção, na perversidade, e por isso Deus enviou esse dilúvio, né, que simplesmente matou praticamente todas as pessoas e só foi preservada a família de Noé. Então, alguém poderia dizer, mas Deus faz isso? Nas Escrituras nós vemos esse direito que Deus tem de exercer o seu juízo, né? Deus exerceu o seu juízo nas nações cananeias por causa da sua perversidade e violência através de Israel. E depois Deus usou a Babilônia para julgar Israel por causa da sua idolatria, do seu pecado, da sua imoralidade. Então, nós podemos ver realmente que Deus exerce o seu governo. É lógico que para um ateu é muito difícil aceitar essa ideia de que Deus, ele age, intervém na história, manifestando a sua justiça a partir todas as questões, inclusive dos elementos da natureza como secas e pragas e neve e coisas assim, mas nós vemos diversos textos bíblicos, né? E talvez o texto que é mais significativo em relação a isso é o texto de Apocalipse. Porque no final da história nós vemos o juízo de Deus não somente sobre os seres humanos, mas também em relação a toda a natureza, os elementos da natureza. Você pode ver isso com cuidado, né, no livro de Apocalipse. Segundo lugar, muitas vezes Deus permite o sofrimento
para que nós possamos crescer espiritualmente. E talvez a história mais conhecida em relação a isso é a história de Jó. Né? Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. E o fato é que Jó compreendeu que aquilo fazia parte do propósito de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. O fato é que cristãos, através da história, têm reconhecido que às vezes momentos de maior dor, maior perda, maior sofrimento têm sido também as maiores oportunidades de conhecer a Deus mais de perto, de experimentar um crescimento espiritual, de descobrir os verdadeiros valores. Então, isso nos faz pensar, né, que eu não estou dizendo todos os tipos de sofrimento, de males, mas que alguns deles realmente são usados por Deus para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Né? E o fato é que a Bíblia diz que Deus tem o direito sobre a vida e sobre a morte. Ele é rei, ele é soberano, ele tem essa autoridade para exercer esse tipo de manifestação de ira e julgamento e ao mesmo tempo também usar situações e circunstâncias de dor, de perda, de sofrimento para o nosso aperfeiçoamento. Né? Isso me faz lembrar da história de Joni Eareckson, uma jovem que foi mergulhar numa lagoa e ela pulou e bateu a cabeça num banco de areia e ela sofreu um traumatismo e ela ficou paraplégica, aliás, tetraplégica. Ela só conseguiu o movimento de um dos braços. Não é? Ela tinha 17 anos, ela pediu para uma amiga, me dê compromissos, eu quero morrer, a minha vida perdeu o sentido. O fato é que ela teve um encontro pessoal com Jesus, a vida dela foi transformada. E ela descobriu que agora ela poderia aprender a escrever, a pintar usando a sua boca e os seus dentes. Ela aprendeu que aquele pouco movimento que ela tinha numa das suas mãos poderia ajudá-la a controlar uma cadeira elétrica. Ela aprendeu que, apesar de todas as limitações, ela poderia ajudar muitas outras pessoas que passavam pelas mesmas lutas. E ela criou um ministério chamado Johnny e seus amigos de apoio a pessoas com deficiências no mundo inteiro. Então, uma vez ela estava falando numa conferência e ela disse, veja, se aquilo não tivesse acontecido lá na lagoa, eu não estaria aqui. Então ela viu essa tragédia de um acidente, dela ficar tetraplégica como uma oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. Uma terceira questão, né, que nós vemos aqui é que Deus muitas vezes usa o sofrimento para que nós possamos ouvi-lo. Inclusive, C.S. Lewis, um grande filósofo cristão, disse quando Deus não é ouvido no sussurro, ele é ouvido no grito. Então, às vezes, nós ficamos tão envolvidos com as coisas dessa vida, nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e não estamos prestando atenção àquilo que Deus quer falar conosco, a maneira como Ele quer dirigir. E o fato é que, às vezes, nós ouvimos certas mensagens e tudo, mas a gente faz ouvido de mercador, a gente não leva em conta isso, e o fato é que Deus, se Ele quer tratar conosco, então Ele é capaz de nos colocar em experiências difíceis, para que a gente possa ouvi-lo. E por quê? Porque não existe nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. E o fato é que por causa da nossa natureza, da nossa resistência, do nosso pecado, às vezes nós estamos num caminho que é o pior para nós. E uma das maneiras de Deus nos chamar a atenção é através da dor. E, inclusive, um grande pregador, né, do século XIX, Charles Spurgeon, disse que Deus escreve as suas cartas de amor com as bordas escuras da tribulação. E quem conhece a vida de Charles Spurgeon sabe que ele está falando isso com muita convicção. Então, o fato é que Deus pode nos levar a situações de sofrimento para manifestar-se de uma forma mais profunda, para que nós possamos retomar o caminho. A Bíblia diz, Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. O verdadeiro amor não é deixar a pessoa solta. O verdadeiro amor é nos corrigir e nos levar para dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Né? E finalmente, número 4, por que Deus permite sofrimento sendo bom? Porque, na verdade, o sofrimento que nós temos hoje pode ser uma base para algo muito melhor do que aquele sofrimento.
Então, você vê, né, alguém sofreu um acidente e está num lugar onde não existe anestesia, e aí há necessidade de uma amputação, né, sem qualquer condições, né, de aliviar a dor e tudo mais. Isso é uma coisa terrível, isso aconteceu muitas vezes nas guerras e tudo mais. Mas o fato é que se a pessoa tem o seu membro amputado, mas ela vive, e se não amputasse, ela estaria morta. Então, isso é uma coisa que nos faz pensar, né? Às vezes você tem uma dor de dente, é um detalhe, e às vezes é necessário tirar, né, para cessar aquela dor ou fazer algum tipo de procedimento, né, que pode ser muito penoso. Hoje em dia já tem muita anestesia e coisas assim, mas antigamente era um alicate mesmo, e arrancando para que a pessoa não continuasse com aquele problema. Eu estou citando essas situações, mas isso me faz pensar a respeito da história de Corrie ten Boom, uma senhora que vivia com a sua família na Holanda na época da Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação nazista. E o fato é que eles eram cristãos e eles decidiram acolher judeus na sua casa, num lugar secreto. Eles construíram, né, para se esconder das autoridades nazistas. E durante muito tempo eles conseguiram criar uma estrutura para fazer com que eles pudessem escapar da fronteira e ir embora sem que fossem conduzidos, né, para aqueles campos de concentração e campos de extermínio. E o fato é que houve um traidor, alguém que denunciou eles, e toda a família foi para campo de concentração. Toda a família morreu, exceto Corrie. E Corrie, ela ficou numa angústia de alma, perguntando por quê. Por que tudo isso? E sabe, ela estava vivendo a realidade, uma das realidades de um poço mais profundo que a natureza humana pode chegar. Isso é talvez mais ainda, mas a realidade nazista de campo de concentração, campo de extermínio. E o fato é que lá a irmã dela cria no Senhor e confiava, e foi um fortalecimento para a fé dela, não é? E o fato é que depois ela mesma teve uma experiência com Deus que a fortaleceu, e depois houve uma decisão da administração. Ela deveria ter sido colocada na lista de pessoas que iriam ser executadas, mas por um erro de burocracia, ela foi colocada na lista das pessoas que deveriam ser libertas. E ela simplesmente se viu do lado de fora do campo de concentração livre e foi seguir a sua vida com 50 e poucos anos de idade. O fato é que ela começou a percorrer o mundo pregando o evangelho do perdão em Cristo. E uma das mensagens que ela disse foi: não existe um poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. E é isso que nos faz pensar. O apóstolo Paulo mesmo disse que os sofrimentos, as tribulações dessa vida não podem se comparar com a glória que vai ser revelada. É lógico que para um ateu isso simplesmente não faz sentido, porque eles não acreditam na realidade da eternidade, da presença de Deus. Mas para quem crê, isso faz todo sentido. O fato é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aí algumas coisas que podem nos fazer pensar a respeito dessa realidade, né, de por que Deus, um Deus bom, permite tanto sofrimento. É lógico que isso não explica tudo, mas ao mesmo tempo, isso realmente nos faz pensar a respeito de tantas coisas que nós vemos ao nosso redor. E eu gostaria só de mencionar alguns exemplos bíblicos. Eu já mencionei o exemplo de Jó, e Jó perdeu tudo. E ele, na verdade, entrou numa profunda angústia, porque ele queria entender como é que o Deus que ele servia havia permitido tanta dor, tanto sofrimento, perder sua família, perder seus bens, perder sua saúde, ficar totalmente devastado. E o livro de Jó foi escrito para lidar com isso. Mas o fato é que depois de tudo, Jó, depois de ouvir tantos conselhos, de tanta especulação filosófica a respeito de por que Deus permite o mal, tantas tentativas de explicações teológicas por que Deus permitiu o mal na vida de Jó, e no geral a explicação é porque Jó pecou, o fato é que depois de tudo, Deus mesmo se revelou a Jó, e Deus disse: Jó, onde você estava quando eu estava criando o universo? Em outras palavras, aqui está aquilo que eu mencionei antes, a inescrutabilidade, isso é, que Deus é infinitamente maior do que nós,
que Deus tem um conhecimento infinito e o nosso conhecimento é muito pequeno, que Deus tem infinita sabedoria, mas a nossa sabedoria é muito pequena, que Deus tem infinito poder, mas o nosso poder é tão pequeno. E quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós nos curvamos e dizemos assim: Deus, Tu és Deus. Por isso que até o apóstolo Paulo disse: quem és tu, homem, para discutires com Deus? E eu creio que nós precisamos levar isso a sério. Por mais difícil que seja, mas nós podemos dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi isso que Jó disse no final da sua experiência. Depois Deus restituiu tudo, mas a experiência que Jó aprendeu, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O outro caso bíblico é o caso de José, não é? Porque se a gente for pensar, José era o filho preferido, né, de Jacó, e havia uma competição dentro da família com seus irmãos. Seus irmãos o prenderam, jogaram dentro de um buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi parar na casa de um senhor como escravo, ele prosperou ali, mas ele foi acusado pela esposa, né, que o estava assediando, ele foi levado para a cadeia, ele ficou não sei quanto tempo ali, e num momento como esse, alguém poderia perguntar: onde é que está Deus? Por que tudo isso está acontecendo? Porque depois de tudo, parece que não faz sentido. Quer dizer, José, que era uma pessoa temente a Deus, que amava a Deus, que era um exemplo, mas ainda assim estava sofrendo por tudo isso. O fato é que depois Deus o leva para o trono de Faraó, e lá ele é colocado como a segunda pessoa, numa época de fome. E ele então é usado por Deus para trazer a sua família lá de Israel, para que pudesse, de Israel da terra, né, ali dos patriarcas, para que eles pudessem ser preservados. Por quê? Porque o propósito de Deus era que através das tribos de Israel viesse o Messias prometido, que seria salvação para todas as nações. E José, então, ele foi exaltado a tal ponto de, quando se encontrou com seus irmãos, os irmãos ficaram aflitos, dizendo: José vai nos matar, porque veja só o que nós fizemos. Mas veja só o que José disse. José disse: foi Deus que me trouxe aqui. Então, no meio de toda a dor, todo sofrimento e tudo mais, ele pôde ver a mão de Deus para um propósito maior, que era a preservação do seu povo, e a preservação do seu povo, e depois a concretização da promessa de Deus, da vinda do Messias, do Salvador. Isso é muita coisa. Então nós temos aí o exemplo de Jó. Mas eu diria que nessa questão, por que um Deus bom permite tanto sofrimento? O maior exemplo é o exemplo de Jesus. Sabe, quando nós paramos para pensar, né? Jesus, Filho de Deus, uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa que viveu uma vida de obediência a Deus, de amor pelas pessoas, curando, restaurando, trazendo a mensagem de Deus para elas, não é? O fato é que ele foi traído por Judas Iscariotes, ele foi açoitado, e algumas pessoas dizem até que esses açoites simplesmente dilaceraram o seu corpo, e ele foi esbofeteado, e ele foi envergonhado, e ele foi obrigado a carregar a cruz nos seus ombros, e depois lá no Calvário ele foi pregado na cruz. E então alguém poderia dizer: se Deus é bom, por que ele deixou o seu filho sofrer tudo isso? Deus não poderia ter libertado ele? O próprio Jesus disse: eu poderia chamar uma legião de anjos. Ele havia transformado água em vinho, ele havia curado enfermos, ele havia ressuscitado mortos. Não, eu acredito nos relatos do Novo Testamento. Mas Deus não fez isso. E Jesus morreu uma morte de cruz. E lá na cruz ele diz: está consumado. No momento que ele entregou o seu espírito, ali era o momento em que muitas pessoas poderiam pensar: onde está Deus? Jesus, esse homem que só fez o bem, ele está morrendo de uma forma injusta. Onde está Deus? Mas o fato é que naquilo que parecia ser maior injustiça, maior sofrimento, sem sentido,
Foi ali que Deus cumpriu o seu propósito da salvação. Foi ali que Jesus entregou a sua vida por nós, para pagar pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Foi ali que o propósito de Deus se cumpriu de forma plena. Inclusive a profecia de Isaías, centenas de anos antes de que tudo aquilo iria acontecer. A gente não entende essa questão do sofrimento, mas o próprio Jesus disse que era necessário que ele passasse por tudo isso para que através da sua obra ele pudesse providenciar a nossa redenção. Então, em Cristo, nós vemos que o problema do sofrimento, na verdade, não é um problema, é uma solução. Porque Deus, através do sofrimento de Cristo, através da sua morte, através do fato de Jesus receber sobre si o castigo que nós merecíamos, a partir desse sofrimento nós temos a salvação. Jesus ressuscitou dos mortos e hoje ele continua salvando e transformando a vida de pessoas. Por isso, eu creio, partindo para a conclusão em relação a isso, que nós não temos realmente todas as explicações. E quando se trata de lidar com pessoas que estão vivendo momentos de perda, às vezes nós simplesmente nos calamos, e pedimos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que Deus de alguma forma possa trazer luz e possa trazer conforto aos seus corações. Agora, mesmo assim, nós temos conosco algumas percepções da palavra de Deus que podem nos ajudar a perceber isso. E eu não sou profeta, mas pode ser que Deus permita na sua vida problemas e dor e sofrimento. Mas uma coisa nós podemos dizer, que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de tudo, não é um problema filosófico, é um problema de fé. Se nós realmente cremos, como a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, se nós cremos, nós podemos descansar no Deus, que é o Criador de todas as coisas, é o sustentador dos céus e da terra, que está executando o seu propósito de acordo com a sua vontade, que é um Deus de amor e de bondade, e que ainda que a gente não possa entender muitas coisas que acontecem nesse mundo, nós podemos dizer que Deus é real, que Deus está cumprindo o seu propósito. E quando tudo terminar, possivelmente nós vamos ter resposta a algumas das grandes questões. Mas algumas respostas nós já temos. São coisas que nós vimos nas Escrituras. Então estamos concluindo esse momento, e eu creio que vale a pena a gente refletir sobre essas questões que nós meditamos até aqui. É isso. Deus abençoe.